Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou trazendo aqui um tema de bastante urgência e necessidade no coração daquelas pessoas que, de fato, pretendem ter uma vida de oração. Me motivei em compartilhar um procedimento bíblico que aprendi e que pratico ao longo da minha vida. Como fazer uma oração eficaz? Muitas pessoas têm, a gente compartilhando, inclusive, em outros encontros, a dificuldade de orar 1 hora, que ora 5 minutos, 10 minutos, não tem o que orar, não sabe como se posicionar numa oração. Então, a Bíblia fala, o texto base era Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para seres curados. Aí ele diz a frase que nos interessa: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então ele está falando da oração ser eficaz. Né? A King James traduz: a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Então essa questão de que tem essa dúvida, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para manter, a gente conseguir fazer um tempo de oração assim? Como que a gente faz? O que seguir? E é isso que a gente vai falar. De uma forma simples e prática, os textos bíblicos estão aí. Depois a gente pretende disponibilizar gratuitamente para quem desejar nos grupos o resumo de tudo que eu vou falar, né? Está aqui. O resumo de tudo que eu vou falar. E acredito que vai ser de bastante edificação. Então nós vamos trabalhar assim, usando os 5 dedos. Vamos fazer uma colocação de forma que todos possam entender os 5 passos, vamos dizer assim, da oração, o processo da oração. Então, primeiro, dedo mínimo, vamos chamar de confissão. É quando você pede perdão ao Pai por seus pecados, como eu acabei de ler o texto. Então, o que acontece? Normalmente as pessoas chegam na oração, já faz pedido e tal, aí fica enrolando, não tem o que fazer. A gente segue, assim, não é uma fórmula, mas é um procedimento que nos ajuda. Acho que a primeira coisa que você precisa compreender, como ele fala de confessar o vosso pecado. Então a primeira coisa que a gente faz, claro, a gente faz a reverência a Deus, tudo, né? O Pai, até sobre a paternidade nós temos o texto, não vou falar aqui porque eu tenho um vídeo recentemente publicado falando sobre a paternidade de Deus que você poderá assistir. Você vai pedir perdão a Deus pelos seus pensamentos maldosos, maliciosos, negativos, ruins. Fale cada um, peça perdão por cada um. Pelas palavras que você ofendeu outras pessoas, magoou, desprezou, coloque aí o nome das pessoas. Depois, pelos palavrões, xingamentos, discussões. Tem muita gente que já deveria não estar assim, mas infelizmente ainda é cristão, mas ainda xinga, discute demais, a discussão entre marido e mulher, pede perdão. É um período de você estar lá se purificando. Peça perdão pelas reclamações. Peça perdão, né? Tiago 4,11 fala sobre isso, né? Você reclama, você fala mal. Então, das coisas que você reclamou, das pessoas que você reclamou, numere, coloque diante de Deus e peça perdão. Peça perdão pelo tempo desperdiçado no celular, ouvindo e assistindo pecados nas redes sociais. Né? Muitas pessoas não têm tempo de oração, mas gastam horas e horas inutilmente no celular com coisas que não só não edificam, mas são pecado. Peça perdão também por guardar no coração mágoas, ressentimentos, inveja, vingança, né? Desejo de vingança. Fale a Deus cada uma, fale ao Pai cada uma delas. E peça perdão por qualquer outro pecado, não mais grave que você cometeu. Provérbios 28:13 fala de confessar os pecados para poder prosperar, manter o oculto, só faz isso. Aí depois peça a misericórdia do Pai e diga que se você está arrependido, com o coração contrito. E nós temos aí Lamentações 3, do 22-23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bom, então nós temos a confissão. Agora nós vamos para a gratidão. Veja que a gente não pediu nada ainda. A gente fez a confissão, agora a gratidão. Aí o texto de 1 Tessalonicenses 5,18, Efésios 5,20, Colossenses 3, do 16 ao 17. Agradeça ao Pai por tudo que você tem recebido. As bênçãos e porque você está vivo. Normalmente a gente pede a Deus uma bênção, e testemunha uma vez e esquece. Por exemplo, você pede um carro, ganhou o carro, testemunhou. Aí, tempo depois, o carro quebra.
aí dá problema, gasta no mecânico, começa a reclamar porque quebrou, aí quebra a segunda vez, e aí você ainda não terminou de pagar o outro, o serviço primeiro do mecânico e já está reclamando, e reclama que isso, reclama que não tem dinheiro para gasolina, e começa a reclamação, esquece de agradecer. Então, você fazendo isso diariamente, você vai criar o hábito, a disciplina de agradecer. Agradeça todas as bênçãos que você recebeu e porque você está vivo. Agradeça ao Pai também o privilégio de você estar falando com Ele no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Agradeça ao Pai, você precisa ter essa relação de paternidade com Deus. E é muito importante, por isso que temos o vídeo falando sobre a paternidade de Deus que você não pode perder. Agradeça ao Pai pela família que você tem, pela igreja que você congrega, pelo seu pastor, pelo seu discipulador. Agradeça a Deus. Agradeça ao Pai pelo trabalho que você tem, pelo salário que você tem, pela aposentadoria, o carro, a moto, a casa, a bicicleta. Cada coisa que você pediu e recebeu. E por ingratidão você nunca mais agradeceu. Então está na hora agora de agradecer a Deus, fazer agradecimento. Agradeça ao Pai acima de tudo pela sua salvação. Quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora você é um filho de Deus, uma filha de Deus. É o que mais importa nessa vida. Agradeça a Deus pela sua salvação. Aí sim nós vamos andar. Então, confissão, gratidão. Agora a petição ao Pai. Agora nós vamos fazer a petição. É o pedido. João 16, 23, 24, Mateus 7, 7, 1 João 5, 14, 15. Faça uma lista dos seus pedidos de oração ao Pai. Mas veja bem o que você vai pedir. Como o caso aí da irmã que pediu que ela queria se livrar das coisas, viver com menos, e pediu ao pai, e aí numa viagem eles foram roubados, a família foi roubada, deram aquela aliviada, ela ficou, teve que aprender a viver com menos, compraram coisas básicas, né? Então a gente precisa saber como vai pedir as coisas ao pai. Mas faça uma lista, é muito importante, até porque você estará sempre olhando sobre aquela lista, recebeu a bênção, coloca a data, então coloca a lista. Inclua os pedidos de outras pessoas, como Jó 42:10, né, que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos, então de outras pessoas, de amigos, mas de outras pessoas também que precisam, coloca lá. Seja bem específico, com detalhes. Em cada oração você fale ao Pai por que você precisa. Vai lá, por exemplo, eu tenho, se não me engano, aqui, acho que são 16 ou 17 pedidos, então cada um deles eu tenho tempo pedindo. Nas orações eu estou dizendo ao Pai por que eu preciso daquilo, colocando uma oração, um momento que você... O Pai não sabe tudo isso, mas a nossa oração é o momento que nós estamos conversando com Deus, abrindo o coração, então nós estamos sendo sinceros, transparentes, porque Deus vê o coração. Então é importante que aquilo que a gente esteja falando esteja no coração. Lembre-se sempre que o nosso Pai, ele atende às necessidades e não vaidades, conforme aí 1 João 5, 14 e 15. Fale dos seus sonhos, dos seus projetos, mas dentro de Romanos 12, 2. Lembra da BAP? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, aí sim, essa quarta eu tenho feito as minhas orações na madrugada e resolvi tirar uma hora da noite do meu sono. Eu trabalho de manhã, né? Então estou fazendo horário. Então normalmente eu não uso, não dá tempo, uma hora só eu não consigo fazer, de tanto vou orando, eu pulo da quarta e vou para a quinta, porque a quarta acaba ajudando aqueles que têm mais dificuldade, principalmente no começo. Depois você vai fluir. Às vezes orando uma hora e meia, ainda não consegui utilizar a quarta. A quarta é falar da oração, né? A oração da palavra. Você também pode fazer orações que já foram respondidas pelo Pai na Bíblia Sagrada. Eu dou alguns exemplos aqui, mas você fica à vontade. O Salmo 88, quando você está passando por sofrimento. O Salmo 23, quando você está no momento de comunhão com o Pai. O Salmo 91, quando você está enfrentando uma guerra espiritual e forças malignas. O Salmo 47, 150, quando você quer louvar a Deus por alguma coisa, grande vitória. 2 Coríntios 1, 2 a 10, quando você passa por tribulações, uma oração maravilhosa do apóstolo Paulo. Salmo 40, quando você é uma oração de livramento. Salmo 17, uma oração pedindo a proteção de Deus. Tem salmos à vontade, né? Um exemplo que você pode usar. Se você vê que não vai dar tempo, dentro de uma hora, e você não dispõe de mais tempo, então nós vamos para o quinto, que é adoração. A palavra adoração é muito mal compreendida no meio evangélico atualmente, né? A gente sempre fala de adoração, todo mundo leva a mão e começa a cantar. Adoração não tem nada a ver com cântico. Já tem um vídeo falando sobre isso, adoração em hebraico. Adoração em hebraico, avodá, significa trabalho, serviço. A gente poderia dizer que o louvor de agradecimento poderia ser um encerramento, mas o serviço mesmo não é. Então agradeça ao Pai. Esse tempo de oração, Mateus 26, 40 e Marcos 14, 37, fala de ser no mínimo uma hora. Mesmo que você não tenha conseguido orar uma hora,
mas vai chegar o momento que isso vai chegar. Mas é importante que você tenha como objetivo orar 1 hora por dia. Hoje as pessoas estão oprimidas, vivem oprimidas, deprimidas, ansiosas, porque não tem vida de oração. Não tem jeito. Se você não faz isso hoje, você tem que colocar como objetivo. Primeiro, chegar a orar 1 hora por dia. Não é impossível que em 24 horas você arruma tempo para tudo, mas não arruma tempo para oração. Então, 1 hora. Comece com 10, 15, 20 minutos, meia hora, 40, até chegar 1 hora. Mas tenha isso como objetivo. Mas agradeça ao Pai esse tempo que você orou. Agradeça ao Pai o que você tem feito para ajudar no serviço da obra de Deus. Agradeça o que é que você tem feito, que tem agradado a Deus, que tem, né, você participa do discipulado, a ceia, o culto, você ajuda com ofertas, enfim, o que você faz de útil, você tem discípulos, você é discípulo, você limpa o salão onde você se reúne, participa dos eventos, enfim, tudo o que você está fazendo. Está discipulando alguém, está pregando o evangelho para alguém, está ajudando uma família que precisa, enfim. Agradeça a Deus por conseguir orar de madrugada, aqueles que já estão com essa vitória, né? Salmo 78, 34, Salmo 90, 14, Salmo 88, 13, Provérbios 1, 28, Jó 8, 5. Veja bem, quando você vai viajar, normalmente você te levanta de madrugada, todo mundo com aquela festa e tal. Agora, a oração de madrugada é um objetivo que não dá, tudo bem que nem todo mundo dá, eu estou fazendo um sacrifício, mas do sono, mas sábado para domingo, véspera de feriado, sempre tem um de outro que você deve aprender a consagrar uma noite, uma madrugada, aí 1 hora, meia hora, mais 1 hora, né? Vamos trabalhar sempre com 1 hora. 1 hora você pode estar abençoando e sendo abençoado, falando com o Pai. E depois que isso entrar na sua vida, com perseverança, você vai ver quão gratificante que é. E também diga ao Pai que as suas orações foram feitas em nome de Jesus Cristo, João 16, 23, 24. O que a gente precisa resgatar esses fundamentos. Então, isso que eu passei aos discípulos hoje, um desafio que você tem pela frente, de poder estar na presença de Deus pelo menos 1 hora. Eu creio que hoje a igreja, a gente vê muitas pessoas desviadas, oprimidas, precisando de libertação, tudo. São pessoas, infelizmente, os cristãos hoje, o que é pior, não oram muito e não oram quase nada e não sentem falta disso. Então, a pessoa hoje desvinculado, não vai a discipulado, não vai a culto, não toma ceia, não sente falta, não ora, não lê a palavra. Então, não é à toa que há necessidade de libertação na igreja. Ele fala assim lá em 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem 1 hora pudeste vós vigiar comigo? Nem 1 hora que ele pediu para estar orando. Então está aí o desafio. Então eu quero repetir para você: confissão, gratidão, petição, oração da palavra e adoração. São os 5 passos para uma oração eficaz. Na confissão, nós confessamos todos os nossos pecados e pedimos perdão. Na gratidão, nós agradecemos a Deus por tudo que temos, mesmo passando por provações, tudo. Na petição, nós fazemos a lista e apresentamos ao Pai, conforme a tua fé. Não tem limite. Na oração da palavra, quando necessário, nós oramos salmos, especialmente, né, textos da palavra do Senhor. E por último, a adoração é o momento que nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que nós fizemos na obra, por todo o nosso serviço da oração, porque a adoração é serviço, é trabalho. Se você orou, você trabalhou para Deus. Então você ora, você está trabalhando, você está limpando o salão, você está trabalhando. O trabalho, a adoração verdadeira é trabalho. Aliás, de Moisés até Davi, 400 anos, não tinha música. E ia lá justamente o texto de Êxodo que fala, entre outros textos, né, que aparece a palavra vodá, no ministério, no serviço, que é traduzido como serviço ou ministério, dependendo da tradução, e fala nisso. São palavras que falam exatamente daquilo que mais... Por isso que ele fala, meu pai também trabalha até agora, Jesus disse. Meu pai também trabalha, meu pai trabalha e eu trabalho também. Então, esta palavra está ligada ao trabalho. Então, a oração é um trabalho maravilhoso. Então, confissão, gratidão, petição, oração e adoração. São 5 passos para você fazer uma oração eficaz. Espero ter ajudado você. Se você gostou, deixe aí o seu gostei, o seu like, deixe o seu comentário. E desde já estou disponibilizando
esta mensagem para os irmãos e irmãs que vão participar do jejum de Daniel, agora em fevereiro, também para o grupo da rede de oração, torre de oração, ministério de intercessão, para todos os grupos de orações e para todas as pessoas. E depois, nos grupos, se vocês quiserem, eu disponibilizarei também o PDF do resumo para que você possa estar acompanhando e aprendendo a orar. Aprendendo a orar de uma forma mais eficaz. Na verdade, é você conduzir a sua oração de uma forma eficaz, porque muitas pessoas têm falado para mim, pastor, a gente se dispersa muito, a gente, quando percebe, a mente está exatamente porque não tem, a gente não segue determinadas situações. Na verdade, isso aqui não é uma regra, são fundamentos que vão ajudar. A confissão, a gratidão, a petição, a oração e a adoração. São passos importantes que vai te ajudar. Fica com Deus, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.